Joel capítulo 2, versículo 23 e 24 é o que nós iremos ler essa noite. Você encontrou? Amém. Diz assim, versículo 23. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. Algumas versões estão a chuva serôdia e a chuva temporã. A chuva serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Amém. Vamos orar. Será que você pode fechar os teus olhos? Será que você pode se aquietar agora? Será que você pode encher o teu coração de fé para receber o que Deus tem para te entregar essa noite? Você pode dizer para Deus: Pai, eu estou aqui e eu quero ouvir o que o Senhor tem a me dizer. Pai, eu abro os meus ouvidos para ouvir a Tua palavra. Eu sei que o Senhor é um Deus poderoso. Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o início e Tu és o fim. O Senhor já está no fim deste ano de 2022 e por isso eu não preciso me preocupar, porque se o Senhor está lá, o Senhor é poderoso, Pai, para cuidar de mim. Mas nós queremos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Pai, fale conosco, fale conosco. Será que você agora pode estender as tuas mãos para cá e me abençoar? E dizer: Deus, usa a vida desse homem para falar comigo. Será que você pode abençoar a mim, a minha casa, a minha família, os meus filhos? Será que você pode dizer: Deus, por favor, use Ele para falar conosco? Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim. Sim, Espírito de Deus. Sim. Sim, Tu és bem-vindo aqui. Tu podes fazer o que o Senhor quiser. O Senhor pode tirar as vendas dos nossos olhos. O Senhor pode desbloquear a nossa mente, ajudar-nos no entendimento. Sim, fale conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Queridos, esse trecho de Joel é uma promessa de Deus, dizendo àquele povo: eu vou fazer tudo novo de novo. O povo tinha virado as costas de certa maneira para o Senhor. O povo tinha deixado de obedecer a Deus. E Deus, com todo o seu amor, com toda a sua bondade, para atrair o povo de volta para si, o Senhor então permite que uma peste de gafanhotos, de locusta, uma série de insetos entrasse no meio da plantação daquele povo, tendo em vista que o povo vivia totalmente da agricultura. E quando essa pestilência tomou conta, não sobrou nada. Tudo aquilo que eles tinham plantado havia sido ceifado, havia sido roubado. Então a economia daquele povo estava comprometida. A vida espiritual daquele povo estava comprometida, porque se eles não tinham uma colheita, logo eles não tinham como oferecer sacrifícios a Deus. E Deus permitiu isso, que essa pestilência abalasse o povo, não apenas de Judá, mas de todo Israel, para chamar a atenção daquele povo e dizer para eles: voltem para mim. E então Deus levanta Joel, um profeta, e Joel se levanta para dizer: o Senhor está dizendo, é necessário uma postura, é necessário um posicionamento, porque Ele vai fazer algo novo de novo. E então entra, diante de toda a instrução que Deus dá, essa parte que nós lemos. Deus dizendo para aquele povo que tinha perdido a esperança, que estava abatido, que estavam tristes, que estavam desenganados. Deus diz para eles: alegrem-se novamente, porque eu estou fazendo algo novo. Eu estou mudando a sorte de vocês. E o Senhor prometeu para eles dizendo: olha, as chuvas que caíam no outono, preparando o solo
para o plantio, e as chuvas que caíam no tempo de primavera, antes de você colher o que você plantou, eu vou fazer cair novamente na terra de vocês. E o Senhor disse: as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Deus promete ao povo um novo tempo nas 3 esferas da vida deles. Quando Deus fala, eu farei a superabundar o trigo, Deus está dizendo para aquele povo: não se preocupem com o físico, não se preocupem com aquilo de comer, com o que se vestir, não se preocupem com coisas materiais, porque eu vos darei o grande e poderoso sustento. O trigo fala de um sustento físico. Mas Deus também prometeu nesse novo tempo fazer algo além, transbordar os lagares. Os lagares era o local onde pegavam as uvas, jogavam as uvas e eles pisavam para espremer as uvas e das uvas extrair o suco de uva que se tornaria o vinho. Deus disse: eu vou fazer transbordar os lagares de vinho. Deus estava dizendo numa outra esfera, Deus estava dizendo: com a alma de vocês eu vou trazer alegria ao invés de pranto, eu vou trazer esperança ao invés de desesperança, eu cuido das emoções de cada um de vocês. Mas Deus também disse: eu farei transbordar o azeite. As oliveiras darão a azeitona, e vocês espremerão as azeitonas, e vocês transbordarão de azeite. E o azeite na Bíblia fala da esfera espiritual. Deus estava dizendo para aquele povo: eu vou trazer um renovo espiritual sobre vocês. Eu vou fazer cair um tempo de renovo espiritual sobre vocês. E eu quero falar nessa noite agora a respeito de algumas impressões que eu tenho no meu espírito ao respeito de 2022. E eu quero te encorajar a anotar aquilo que você julgar ser importante, porque eu creio que o Senhor é poderoso para cumprir cada uma das palavras que Ele nos liberar essa noite. Amém? O Senhor tem ministrado em meu espírito, uma impressão tem vindo sobre mim, e eu quero profetizar nesta hora. Ele tem falado que Ele irá fazer algo novo em meio ao caos que vivemos nesses últimos 2 anos. O Senhor está dizendo: eu vou fazer algo novo surgir depois desses 2 anos de pandemia. Eu vou trazer e estabelecer um tempo novo, da onde ninguém achou que sairia, vai sair algo novo. Eu vou fazer algo novo a partir deste tempo de transbordar. Eu creio. Amém. Disse amém, Senhor. Ele também falou: uma chuva está para ser liberada, trazendo um tempo de renovo espiritual, avivamento. Vai regar a terra seca, e as sementes que foram plantadas vão crescer, vão germinar. Aquilo que nós plantamos, mesmo em meio ao tempo difícil, o Senhor fará cair uma grande chuva, um avivamento espiritual está por romper. E eu tenho essa impressão no meu espírito, é como uma chuva que cai num solo seco, e quando a chuva bate no solo seco, a semente que havia sido plantada, ela é germinada, e quando a semente é germinada por causa da chuva, então o fruto vai vir, e o Senhor está dizendo: vai ser um tempo de uma abundante e poderosa chuva do meu Espírito sobre vocês. Aleluia! Eu tenho a impressão também de que este é um tempo de sinais, prodígios, de forma mais frequentes no nosso meio. Esses sinais, esses prodígios, vão nos mostrar e vão nos sinalizar de que o Senhor mesmo está conosco. O Senhor está trazendo um tempo novo sobre nós. O Senhor está dizendo que este é um ano de um transbordar de sinais, prodígios e maravilhas.
E o que é sinais, prodígios e maravilhas? É uma intervenção sobrenatural do céu tocando a terra e fazendo algo na terra que era impossível aos olhos dos homens. Ei, entenda uma coisa: para nós é sobrenatural, mas para Deus levantar um paralítico é a coisa mais normal que tem no reino dele. E Deus está dizendo que este é um tempo que Ele vai realizar sinais, prodígios e maravilha. Haverão curas no nosso meio, haverá restauração no nosso meio, haverá libertação no nosso meio. O Senhor fará algo glorioso e nós veremos: o Senhor está conosco, o Deus de Israel é o nosso refúgio e segurança. Mas eu tenho uma outra impressão no meu espírito, de que este é um ano de alinhamento dentro das famílias. O Senhor ministra no meu espírito a necessidade de um alinhamento nas casas e nas famílias. O Senhor tem falado já por muito tempo, mas eu percebo que para nós, para a nossa igreja, este é um ano de alinhamento dentro das nossas casas. O Senhor está dizendo: se não houver um alinhamento dentro das casas, não haverá um alinhamento na igreja. E se não houver um alinhamento na igreja, não vai haver um alinhamento de transformação na sociedade que o Senhor nos inseriu. Deus está dizendo: é chegado o tempo das famílias serem restauradas, para a glória do Senhor ser manifestada. O Senhor vai trabalhar dentro da tua família. O Senhor vai começar a chacoalhar a tua família. O Senhor vai levantar o homem que é passivo e que não consegue se movimentar como líder, como sacerdote. O Senhor vai te libertar e você vai ser levantado como sacerdote dentro da tua casa. A tua mulher será uma mulher sábia, uma mulher que descansa em segurança e se submeterá a você, porque ela vai ver o teu amor a Jesus, e automaticamente, porque você ama Jesus, você também vai amar a ela. Os teus filhos se submeterão a vocês. A tua casa será um lugar onde a presença de Deus vai se manifestar. Vocês vão ser uma família bendita de Deus nessa terra, e Deus vai mostrar a glória dele através das nossas casas e através das nossas famílias. Então vai ser um tempo de alinhar a família. Receba isso. O Senhor me disse: põe a casa em ordem. Quantos homens tem aqui que são casados e líderes das suas casas? Levante a mão. O Senhor está dizendo para mim e para você: ponha a tua casa em ordem. Ponha a tua casa em ordem. Ponha a tua casa em ordem, porque vai ser lá no meio dela que o Senhor vai revelar a glória dele para toda a terra. O Senhor está dizendo que a nossa igreja, ela está amadurecendo, mas o processo vai continuar. O Senhor está falando que cada membro dessa igreja está conseguindo compreender aonde deve ser útil e a importância que cada um de nós temos. E o Senhor está dizendo que a unidade que nós temos tido tem sido gerada não por força humana, não por questões almáticas de alma, mas tem sido gerada pelo Espírito dele. E o Senhor está dizendo: é no meio da unidade do meu povo que eu ordeno a minha bênção. É no meio da unidade do meu povo que eu faço a minha igreja amadurecer. O Senhor está dizendo: nós vamos continuar num processo de amadurecimento. A nossa meta ainda continua sendo ser mais parecidos com Jesus. Aleluia. Mas o Senhor também falou que a maturidade nos filhos de Deus está acontecendo. O Senhor tem dito: o meu espírito está transformando o meu povo, os meus filhos, à imagem do primogênito Jesus. E o Senhor está trazendo uma capacitação para que a gente possa cuidar, amar as pessoas, discipular as nações, porque um grande número de pessoas se chegarão a Cristo na nossa casa neste ano de 2022. E o Senhor está dizendo: vocês estão amadurecendo, e Jesus tem sido mais revelado através de nós, mas esse processo vai continuar.
E o Senhor está dizendo, novas vidas chegarão. E você será responsável por amar, discipular, cuidar dessas vidas que vão chegar. E não diga, eu não sou capaz. Porque o Senhor mesmo está gerando em nós a imagem de Jesus Cristo, o Senhor, para a glória do nome dEle. Uma capacidade sobrenatural para administrar os recursos do celeiro. O Senhor está falando, é uma impressão no meu espírito, irmãos, muito intensa, de que não vai nos faltar. Que todo recurso, eu vou voltar a repetir, está dentro do propósito de Deus. Que não vai nos faltar nem coisa grande, nem coisa pequena. E o Senhor está nos falando que se nós aprendermos a amar Ele de todo o nosso coração, então Ele vai trazer graça e sabedoria do Espírito. E nós saberemos como administrar o recurso que Ele mesmo coloca em nossas mãos. E Ele não está falando da quantidade de recursos. Ele está falando sobre a sabedoria para saber administrar o que Ele tem confiado em tuas mãos. O Senhor está falando que por causa da sabedoria no administrar os recursos financeiros, Ele vai fazer muitos prosperarem. E Ele está falando, irmãos, que Ele vai colocar na nossa mão, não é para a gente ter, é para a gente poder dar. O Senhor está dizendo que aqueles que aprenderem a amar a Ele a mais do que amam ao dinheiro, esses vão ter, não para emprestar, mas nós teremos para dar. O teu celeiro vai transbordar, se você amar ao Senhor acima de todas as coisas, e você vai ter muito, não para você ter muito, mas Deus vai te dar para que você possa dar para quem não tenha, e você não vai emprestar, você vai dar, porque você vai ter muito, e quanto mais você der, mais Ele vai te dar, quanto mais você der, mais Ele vai te dar. Dê, e os teus celeiros transbordarão. Então, dê. E quando eu digo dê, não é dar a Deus apenas, não, viu, irmãos? Faz parte. Entregamos dízimos, ofertas, somos generosos, temos que ser dadivosos, temos que dar. Mas o Senhor está falando, dá para quem tem que dar. Dá. Você vai comprar pizza, você não vai mais ficar com troco, você vai dar o troco para o cara que vai trazer sua pizza, vai dizer para ele, Deus te abençoe. Você vai no restaurante, você vai dar realmente uma boa gorjeta para o garçom que te serviu. Você vai encontrar pessoas na rua e você vai dar para as pessoas. O Senhor está dizendo, quando vocês crerem na minha palavra, vocês vão viver isso. Dê, porque quando você recebe de Deus, não é apenas para você ter, é para você dar. E quanto mais você dá, mais o Senhor confia nas tuas mãos. Os teus celeiros vão transbordar. O Senhor também falou, queridos, o último ponto da impressão que eu tenho tido é que, por ser um ano muito propício, é um ano que nós precisamos ter uma vigilância dobrada. O Senhor está dizendo que nem toda porta que se abre, a gente deve entrar. E se tem algo que nós vamos ter que orar esse ano, é dizer, Deus, dai-nos discernimento, para sabermos por qual porta devemos entrar. O Senhor está dizendo que existirão portas que Ele vai abrir, e você vai entrar, e você vai ver que o Senhor abriu. Mas o Senhor está falando, antes de entrar em qualquer porta que se abrir diante de você nesse ano, você precisa buscar conselheiros, porque há sabedoria no meio dos conselhos. O Senhor está dizendo, busque conselhos de quem cuida de você, busque conselho de quem tem maturidade, busque direcionamento, mas também ore e peça, Senhor, me dê discernimento, para que eu saiba quando eu tenho que entrar e quando eu não tenho que entrar. O Senhor está dizendo que este vai ser um tempo de muitas portas abertas, e o diabo vai tentar abrir muitas portas também, para tentar nos fazer entrar por portas erradas,
e nos tirar do propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, oremos, busquemos ao Senhor, busquemos conselhos sobre aqueles que cuidam das nossas vidas. E olha, é buscar conselho antes de tomar decisão. Porque se você vem consultar depois que você já decidiu, você já está decidido. Mas o Senhor está dizendo, busque conselho antes de tomar decisões. Porque há sabedoria na multidão dos conselhos. Amém, igreja? Recebam essa palavra sobre vocês. Em nome de Jesus. Eu quero viver, irmãos, o que o Senhor tem para nós nesse ano. Eu sei que a gente vai voar, a gente não vai andar, a gente vai voar nesse ano de 2022. E eu quero realmente parar com você e refletir a respeito do que Deus tem feito nesses últimos 2 anos. Todo esse caos que nós temos enfrentado. E aí parece que está resolvendo pandemia, daí vem uma gripe doida que surge do além. Mas o Senhor continua sendo soberano, Ele continua cuidando de todas as coisas. Ele não mudou. Aquele que te livra, aquele que te guarda, não dorme, não cochila. Então é um ano que nós vamos viver o que Deus tem se nós estivermos andando de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida. E aí eu quero pensar com você, olhando para o povo de Judá e de Israel. Deus fez uma proposta para eles e disse para eles, olha, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de óleo e de vinho. E a pergunta de Deus para nós nessa noite é, você quer viver o transbordar de Deus para a tua vida? Então nós precisamos fazer o que aquele povo fez. E eu quero começar falando sobre, eu vou chamar de chaves, não é as chaves do Kiko, tudo bem, irmãos? Chave de abrir porta, fechou? Chave. Eu vou usar esse termo, eu não gosto desse termo, mas eu não achei um termo muito apropriado para você entender. Vamos falar de chaves, sem problema nenhum. Eu quero falar sobre 3 chaves que te fará viver o que Deus está falando que a gente vai viver. Olhando como base o povo que estava sofrendo, que tinha sofrido e que agora estava vivendo um novo tempo da parte de Deus, que é o povo de Judá e de Israel. A primeira chave, se quisermos viver esse tempo de transbordar, ela tem um nome. E chave, irmãos, serve para abrir porta. E quando uma porta se abre por causa da chave que temos nas mãos, significa que nós temos autoridade para entrar e possuir aquela propriedade, ou aquele carro, ou abrir um cadeado e ter acesso. A primeira chave, olhando para esse povo, ela tem o nome de arrependimento. Se existe uma palavra que nós vamos ouvir possivelmente muito durante 2022, é arrependimento. Todas as vezes que Deus permite um certo juízo, como que nós estamos passando, terminando de passar, todas as vezes que Deus permite com que uma pestilência assole um povo, a grande questão é que não está assolando um povo, está assolando o mundo, não é verdade? Deus só tem uma intenção, chamar a nossa atenção. Mas está um caos, mas o Senhor é especialista em fazer milagres, mesmo em meio ao caos. E quando a gente fala de arrependimento, a gente precisa se alinhar com o que a Bíblia diz. Primeiro que arrependimento, a gente já falou e a gente vai refrisar essa noite, não é remorso. E a gente tem 2 personagens na Bíblia que eu sempre uso como exemplo. Quando a gente olha para Judas, o que Judas fez com Jesus? Ele traiu Jesus. Mas quando a gente olha para o Pedro, que diz para Jesus, eu morro por tua causa. E horas depois a gente vê o mesmo Pedro negando a Jesus, dizendo que não conhecia ele. O que o Pedro estava fazendo? Traindo a Jesus. Agora, o que nós vemos de diferente entre os dois é que o Judas, quando caiu a ficha do que tinha feito, ele sentiu remorso. E o remorso fez com que o Judas saísse e tirasse a própria vida. Mas quando a gente olha para o Pedro,
E percebe que quando Pedro cai a ficha do Pedro, e ele vê que ele traiu a Jesus, a Bíblia diz, e Pedro chorou amargamente, porque Pedro estava arrependido. Irmãos, não espere viver o que Deus tem para você. Eu não posso esperar viver o que Deus tem para mim, sem arrependimento. E eu quero falar de forma rápida as etapas do arrependimento, no meu ponto de vista, tudo bem? Para mim, a primeira etapa do arrependimento é a consciência do erro. Então a gente precisa permitir ser realmente analisados pelo próprio Deus a respeito de como anda a nossa vida, a respeito de como nós estamos. Irmãos, existe um dito popular, mas que faz todo sentido. Não adianta a gente querer viver algo novo com os hábitos velhos. Não adianta a gente achar que vamos adentrar um ano novo e tudo vai ser feito novo, sem que nós não tomemos posturas e não mudemos de atitude. Quando a gente diz consciência do erro, nós estamos falando de entender e analisar aonde eu tenho errado para com Deus ainda. Irmãos, nos falta arrependimento. Nos falta saber, aliás, não é que nos falta saber aonde nós temos errado para com Deus, nos falta na verdade, sabe o que? Vergonha na cara. Porque a gente vai ler a Bíblia, a gente vem nos cultos, e a gente é convencido muitas vezes pelo Espírito Santo, de que existem áreas da nossa vida que estão em desordem, que não estão agradando a Deus, e nós damos de ombros, e continuamos caminhando, sem nos arrepender. Então o que nos falta, não é o conhecer aonde temos errado, o que nos falta é vergonha na cara. Nós não vamos viver o que Deus tem, enquanto não nos arrependermos. E a gente precisa tomar para nós aonde eu tenho errado, o que eu tenho feito que tem desagradado a Deus. E quando eu obtenho esse conhecimento, aí entra em ação a segunda etapa, que é o quebrantamento. Irmãos, o quebrantamento é literalmente ser quebrado. É literalmente bater no peito e dizer para Deus: eu não posso mais continuar nessa vida. Eu ainda sou um ser humano, eu ainda tenho áreas de fragilidade, eu ainda tenho pecado contra o Senhor em algumas áreas, mas eu decido me arrepender. Quando Deus disse para o povo de Judá e de Israel: arrependam-se, o profeta falou para eles: olha, Deus está chamando vocês ao arrependimento. E Deus está dizendo para vocês: rasguem os vossos corações e não as vossas vestimentas. O que Deus estava falando para o povo? Eu não quero um arrependimento exterior, eu quero um arrependimento aqui dentro. Eu preciso olhar e eu preciso dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Porque não vivemos o que Deus tem para nós, porque existem áreas na nossa vida que precisamos ainda nos arrepender, irmãos. Nós vamos vivendo no pecado e nós nos acostumamos a viver no pecado. E os dias vão passando, e daqui a pouco a nossa mente está cauterizada, e aquilo nem nos incomoda mais. A cauterização é tamanha que a gente já não sente nem peso na consciência. E Deus está nos dizendo o que disse para aquele povo: eu tenho um tempo de transbordar na vida de vocês, mas vocês não vão viver enquanto vocês não se arrependerem. Rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. Reconheçam diante de Deus, é a última etapa do arrependimento. Reconheça, confesse diante de Deus: Deus, eu tenho falhado nessa área. Irmãos, nós temos várias áreas da nossa vida. Você pode estar falhando diante de Deus nas suas emoções, por exemplo, não perdoando alguém. Você pode, nos teus relacionamentos, estar defraudando alguém.
Você pode ainda estar mantendo relação sexual com teu namorado ou com alguém que não é teu marido, a tua mulher. Você pode estar roubando aquilo que pertence a Deus. Quando nós estamos falando disso, estamos falando de dízimos. Você pode estar sendo mentiroso. Você pode estar fazendo falcatrua na tua empresa. Tudo isso nós sabemos que está errado diante do Senhor. E o Senhor está dizendo para nós como igreja: eu tenho tempo de transbordar, mas para isso se faz necessário arrependimento. Arrependimento. E arrependimento gera mudança, irmãos. Frutos de arrependimento são apresentados quando você se arrepende. O fruto é revelado. Há uma mudança. Você identifica o erro, você chora por causa daquele erro, você é quebrantado e você confessa a Deus, mas você se levanta dali e você muda. Você quer viver algo novo da parte de Deus? Deus está dizendo então, arrependa-se. Arrependa-se do seu orgulho. Irmãos, tem algo que Deus tem falado muito comigo nesse último ano que passou. Porque a gente sempre fala, nós temos que ser mais parecidos com Jesus. E Deus tem falado muito comigo dizendo, existem duas características que o próprio Jesus falou que Ele tinha nele mesmo. O próprio Jesus disse, eu sou o servo manso e o servo humilde. Não há como você dizer que você é de Deus se você não é manso e se você não é humilde. Se Cristo está em você, se você tem se tornado um discípulo dEle, se verdadeiramente você tem sido transformado por Ele, o pecado na tua vida é algo que você mesmo abomina. Eu não estou dizendo que você vai ser mudado de um dia para o outro, não. Mas eu estou dizendo que você está num processo de transformação. E Deus está nos chamando ao arrependimento. Quando aquela pestilência tomou a plantação do povo de Judá e de Israel, o profeta se levantou e disse, sabe por que tudo isso aconteceu? Porque Deus está chamando vocês ao arrependimento. Deus está chamando vocês a se autoanalisarem, a verem onde vocês têm errado, a verem onde vocês estão em falta e se consertarem, porque Ele quer fazer algo novo no meio do povo dEle. A segunda chave é o que nós vamos chamar de busca, porque Deus disse para o profeta, olha, convoque o povo e diga, arrependam-se e busquem a mim. Quando eu estou falando de busca, eu estou falando de orar mesmo. Que é algo tão primordial, é algo tão simples, é algo tão primário na fé cristã, mas que muitos de nós estamos em falta. Você sabe por que aquele povo de Judá tinha se distanciado do Senhor? Por que é que eles estavam pecando contra Deus? Por isso Deus permitiu que aquela pestilência acabasse com a plantação deles? Porque eles estavam vivendo uma vida distante do Senhor. O grande problema que nós temos, irmãos, é acreditar que quando nós falamos de oração, nós estamos esperando que Deus apenas ouça os nossos pedidos, quando na verdade a oração ela tem outra finalidade. A finalidade da oração é relacionamento. A finalidade da oração, quando a gente diz vamos orar, não é para a gente pedir, é para a gente se relacionar com Deus. E Deus está querendo mudar a nossa mentalidade nessa noite, para que a gente possa então aprender a ter uma vida de oração. Você quer viver o que Deus tem para a tua vida nesse ano? Ou você vai permitir chegar dia 31 de dezembro e você vai olhar para trás e não vai ter vivido nada de Deus? Então você precisa usar essa segunda chave, que é a busca. Orar, irmãos. Estou falando que você não pode pedir algo a Deus, não é isso.
Mas eu estou falando que o foco principal da oração não é esse. O foco principal da oração é relacionamento. E dentro dessa busca, dentro desse relacionamento, o Senhor está querendo realmente que a gente busque Ele para um relacionamento, mas também para um fortalecimento. Porque, irmãos, quando nós oramos, quando nós mantemos uma prática de oração, então nós somos fortalecidos pelo Senhor. O Senhor fortalece as nossas mãos, o Senhor fortalece os nossos pés, o Senhor nos prepara, o Senhor nos equipa. Quando nós oramos, nós somos revestidos de uma força que nós não sabemos explicar de onde vem. Quando nós oramos, nós vemos Deus movimentando os ares. Quando nós oramos, nós vemos o céu se abrindo e Deus liberando algo poderoso ao nosso respeito. Quando nós oramos, nós levantamos dizendo: eu posso estar fraco, abatido, mas eu sei que o meu Redentor vive. E eu posso me levantar e dizer: diga ao fraco, eu sou forte, porque eu caminho não na minha força, mas eu tenho sido abastecido, fortalecido pela presença do Deus vivo. Vamos orar! Vamos orar! Deus está fazendo, irmãos, Deus quer fazer coisas poderosas, Ele está dizendo: vamos orar. Mantenha relacionamento, você vai ser fortalecido, você vai ser preparado. A gente não quer orar, a gente não quer orar. Irmãos, como assim? A gente não quer, o povo se perdeu de Deus. O povo teve que viver uma pestilência para acordar. Nós estamos há 2 anos vivendo uma pestilência e o mundo não acorda. Alguns estão se levantando e voltando para Deus, mas a grande maioria ainda está perdida. E eu estou me incluindo no meio dela, mas eu estou aqui nessa noite com temor e com tremor, para dizer: Deus está nos dizendo: busquem a minha face, olhem para mim, e nós teremos um relacionamento, e você vai saber quem você é, porque eu me manifestarei em você como teu pai, e você saberá que você é meu filho, e quando você entender que você é meu filho, você vai realmente viver algo extraordinário, algo poderoso, algo que você nunca viveu, e então você vai aprender a andar sobre as águas. Você vai ver que o sobrenatural para mim é natural. Você vai ver Deus provendo, Deus cuidando, Deus livrando, Deus abrindo portas. Você vai ver Deus fazendo milagres quando você orar. Vamos orar! Vamos orar, irmãos! Vamos orar! A segunda chave para viver o tempo de transbordar, Deus disse, olha, a convocação era tão séria para o povo do Joel, e Deus falou o seguinte para Joel: diga ao povo, venham todos, se reúnam e vão me buscar. Diga para o recém-casado que estava indo para a lua de mel: cancele a lua de mel. Cancele. Não vai para Cancún, vai orar. Não, mas tem um recém-nascido. Deus falou: reúna o recém-nascido também. Mas a mulher que está amamentando, reúna ela também. Reúna todo o meu povo, para que eles me busquem. Porque era uma urgência, Deus queria fazer algo novo, mas sem que eles buscassem ao Senhor, Deus não iria fazer. Primeiro, conserte aquilo que está errado. Segundo, vamos buscar ao Senhor. E quando nós buscamos ao Senhor, irmãos, nós temos um relacionamento, nós somos fortalecidos, mas Ele amplia a nossa visão. E você vai começar a andar não por vista, você vai andar por visão. O ano passado eu preguei muito sobre isso. A diferença de vista e visão é simples. Quando você anda por vista, algo está na tua frente e você não vê. Mas quando você anda por visão, ainda que você não esteja vendo, a tua fé no Senhor te fará crer que Ele vai te conduzir para o lugar que Ele quer te conduzir.
Quando a gente tem uma vida com Deus, irmãos, a gente tem relacionamento. Deus fala conosco, a gente fala com Ele. Quando a gente tem uma vida de busca por Deus, a gente é fortalecido mesmo nos dias maus. Mas quando a gente tem uma vida de oração séria, a gente tem a nossa visão ampliada. A gente enxerga de uma forma poderosa em Deus. E por isso a gente caminha em altos lugares. Quando você anda por vista, você só acredita naquilo que você está vendo, que é palpável. Quando você anda por visão, você caminha dentro daquilo que Deus estabeleceu para a tua vida e que você não está vendo, mas você consegue dar passos como se você estivesse andando sobre águas. Isso só é possível numa vida de busca por Deus. Mas terceira e última chave, se a gente quer viver esse ano do transbordar, é a retidão. Quando a gente fala de retidão, a gente está falando de andar no caminho reto. E quando a gente fala de andar no caminho reto, não há como não lembrar da citação do salmista, dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e a tua palavra é luz para o meu caminho. O Senhor está nos chamando, irmãos, para andarmos em retidão. O que é andar em retidão? É andar de acordo com a palavra de Deus. Eu entreguei minha vida a Jesus. Eu me tornei escravo dele. Eu sou prisioneiro dele agora. Eu sou livre. Sim, eu sou liberto, mas eu sou prisioneiro dele. Ele me prendeu a ele com cordas de amor. Eu estou amarrado a ele. Eu não consigo de forma nenhuma deixá-lo, porque o amor dele me constrange em todo tempo. Mas eu preciso aprender a andar de acordo com a palavra dele. E quando a gente fala de andar em retidão, quando você anda pela palavra, irmãos, quando você... Esse plano de leitura desse ano, ele é intencional, porque aqui a gente faz tudo de forma intencional mesmo. É intencional, porque a gente quer que você leia a Bíblia. A gente quer que você não vai entender algumas coisas, mas você vai ler a si mesmo. Porque na medida em que você vai lendo, você vai aprendendo. E é incrível, porque quando a gente lê a Bíblia, sabe o que acontece? A gente chega uma hora que você para de ler a Bíblia começa a ler você. Você fala: eu vou ler a Bíblia, aí você começa a ler a Bíblia, e quando você começa a ler, a entender a palavra de Deus, aquela palavra começa a ler você, e você começa a ver que você está muito desalinhado com a palavra de Deus, e aí você começa a ser realmente confrontado, e essa é a hora que a gente tem que alinhar o nosso caminho. Andar em retidão, irmãos, vai fazer com que você busque a palavra de Deus, e essa palavra vai transformar você. Por isso que Jesus falou: conheçam a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Por isso Deus falou por meio do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído. E o meu povo está sendo destruído por um único motivo. E o motivo é: lhes falta conhecimento. Deus está dizendo para nós: para andar em retidão é necessário conhecer a palavra dele. E a palavra dele vai transformar a mim, ela vai transformar você. E quando a palavra dele começa a entrar dentro do nosso ser, a nossa fé, ela é automaticamente ativada. E Deus começa a fazer coisas incríveis dentro de nós primeiro. Porque não é ler a Bíblia para saber e ter um entendimento humano. Não. Você tem que ter um intelecto humano na leitura bíblica, tem que ter, claro. Mas a ideia é gerar uma transformação e uma fé dentro de você. Sabe, queridos, lemos em Gênesis que a terra era sem forma e vazia. E o que havia na terra? Um abismo. Não tinha nada, um abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Até o momento que Deus liberou a palavra. E Deus disse: haja luz. E na hora que Deus disse: haja luz,
o Espírito de Deus tomou o comando do que Deus disse e trouxe luz sobre a terra. Entenda uma coisa, o Espírito Santo habita dentro de você. Ele está aí dentro. Se você entregou sua vida a Cristo de todo o coração, o Espírito de Deus habita dentro de você. Ele está vendo o teu interior. E talvez você olhe para você e diga: dentro de mim há uma escuridão terrível. Não se preocupe, se você entregou tua vida a Cristo, o Espírito de Deus está pairando sobre o teu abismo interior. E nessa noite o Senhor está dizendo para você: vai haver luz. E Deus está dizendo essa palavra, e o Espírito Santo que está dentro de você vai gerar em você uma transformação. Você acha que eu sempre fui assim, bonitinho? É para ser humilde, não é, irmãos? Bonitinho. Você acha que tipo eu nasci pastor? Saí, o médico já tirou e já derramaram óleo na minha cabeça e falou: você é pastor. Você acha mesmo? Haviam abismos aqui dentro. Mas no dia em que eu entendi que a palavra de Deus era poderosa para me transformar, que eu entreguei minha vida a Jesus e o Espírito de Deus veio morar dentro de mim, eu sabia que o Espírito Santo estava dentro de mim, pairando em cima das áreas que ainda eram um abismo para mim. Mas quando eu abri a Bíblia e eu li a Bíblia, e eu pensava naquele texto, então a palavra de Deus saltava para mim. E quando ela saltava para mim, o Espírito Santo estava dentro de mim, transformava o meu abismo. Ele trazia luz. E eu quero dizer que essa é uma temporada que Deus vai trazer luz para você. Entendimento, revelação da palavra. Esse é um tempo que você vai ler a Bíblia e você vai entender a Bíblia. Esse é um tempo que você vai abrir a Bíblia e Deus vai falar com você. Esse é um tempo que você vai estar caminhando e você vai ter fome de ler a Bíblia. Eu quero profetizar que você nunca teve uma fome como você vai ter esse ano pela palavra de Deus. Você vai conhecer a Deus de forma mais profunda, de forma mais íntima, num relacionamento mais estreito pela palavra de Deus. E é exatamente por isso que o diabo está tentando a todo custo nos distrair, tomar o nosso tempo, porque Satanás sabe que quando eu e você conhecemos a palavra de Deus, essa palavra nos transforma, e quando essa palavra nos transforma, a gente se torna mais parecido com Jesus, e quanto mais parecido eu sou com Jesus, mais a glória de Deus se revela sobre a terra. Eu profetizo que você vai comer a Bíblia. Você vai ler. E você vai ler. E você vai ler. Porque a palavra te transforma. Mas quando você anda em retidão, porque você busca a palavra, o teu linguajar é transformado. Jesus falou assim, que a boca fala do que o coração está cheio. Quando eu sento com alguém para conversar, e essa pessoa começa a falar, eu já sei se ela está tendo uma vida com a palavra de Deus ou não. E se ela começar a dizer: não tem mais jeito mesmo não, está tudo acabado. Essa pandemia veio para acabar com tudo mesmo. Meu Deus do céu, você viu quanto que está o valor da carne? Nossa, não vamos poder comer carne não. A carne está cara demais. A carne está tão cara que o Réveillon desse ano foi literalmente com ovo frito, porque não dá para fazer churrasco. Uma pessoa dessa está falando do que está cheio o coração dela. Porque o nosso Deus, irmãos, mesmo quando a nação de Israel sofreu as piores crises econômicas, que está registrado na Bíblia, aquele que temia ao Senhor e andava nos caminhos do Senhor não teve falta de nada. Você lembra da viúva que recepcionou o profeta?
não tenho nada na minha casa a não ser um punhado de farinha e um pouco de azeite, disse para o Elias. O Elias falou, vai lá, então entra lá dentro e faz um bolo para mim. E me dê esse bolo aí que eu vou comer, esse bolo que eu estou com fome. E a mulher obedeceu, e o que aconteceu? A Bíblia diz que porque ela obedeceu ao comando da palavra na boca daquele profeta, então a farinha da panela dela não acabou. Não, ela não foi no supermercado comprar mais farinha, simplesmente a farinha multiplicou. O azeite dela não acabou. Depois com o profeta Eliseu, ele vai também na casa de uma mulher e ela diz, olha, estão querendo, os credores, eu sou viúva, os credores estão querendo levar a gente tudo como escravo pela dívida que meu marido deixou. O que eu faço? O Eliseu diz para ela, o que você tem? Ela disse, eu tenho um pouco de azeite na minha casa. Ele falou, pega vasilhas emprestadas com toda a tua vizinhança. Depois você pega o teu vidro de azeite e vai despejando e vai enchendo todas as vasilhas. Deus liberou uma palavra. E quando aquela mulher saiu buscando as vasilhas com os vizinhos, ela entrou dentro de casa, fechou a porta com os filhos e começou a despejar o azeite. E eles encheram todos os recipientes que eles tinham conseguido emprestado do azeite que ela achou que ia acabar. E quando terminou o último recipiente, ela falou, traz mais um, menino. O menino falou, mãe, acabou, não tem mais nenhum. O azeite parou. Entenda bem. Escute bem. Você pode estar por dentro da economia. Você deve estar por dentro da economia do teu país. Só que alguém que teme e ama o Senhor e crê no Senhor e anda na sua palavra, ele é alguém que caminha por fé e não por aquilo que ele está vendo. Ele sabe que na casa dele não vai faltar, porque a palavra nos garante que o necessário o Senhor não deixará faltar para os filhos. Pode faltar a picanha, mas o arroz e o feijão é o básico, não vai faltar. Mas quando você conversa com alguém que não está sendo alimentado pela palavra, irmãos, o que está te alimentando? Porque o que estiver cheio teu coração é o que você vai falar com a tua boca. E você esquece que a tua palavra, a Bíblia diz, ela tem poder de vida e de morte. Quando você diz, não vai ter jeito, vamos ter que parar de comer mistura nessa casa, você está decretando dentro da tua casa, com a palavra que você tem de autoridade, que na tua família, na tua casa, vai faltar. Então, quando a gente tem acesso à palavra de Deus, o nosso linguajar muda. Porque conforme você enche o teu coração com a palavra de Deus, a tua boca fala de acordo com a palavra de Deus. Então não basta ter a palavra de Deus aqui apenas. É necessário deixar que ela entre por aqui, gere entendimento, mas desça ao teu coração, te encha de fé, de direcionamento, para que você comece a falar e a liberar com a tua boca a palavra de acordo com a palavra de Deus. O que eu sei, irmãos, é que se nós quisermos viver o que Deus tem, nós precisamos dessas 3 chaves: arrependimento, busca e retidão. Então o Senhor está nos convocando nessa noite para esse compromisso. Nós estamos reunidos aqui nessa noite como o povo do Joel estava reunido. E o Senhor falou. E quando eles obedeceram, Deus trouxe um novo tempo para a vida deles. Deus está disposto a trazer um novo tempo para a tua vida também. Mas para isso, você precisa tomar a sua decisão.